Beleza, vamos lá. Estética e filosofia por quê? Bom, estética é uma palavra hoje usada com um sinônimo que não é tão assimilado à arte, né? Estética tem a ver com uma coisa sobre rejuvenescimento facial, medicina da pele, coisas assim. Grande erro, porque a estética é um dos tópicos estudados pela filosofia e é uma coisa que é utilizada para entender o mundo que nos circunda. Como assim? A gente absorve o mundo através dos 5 sentidos. A gente absorve o mundo através da vivência com o nosso corpo e com os nossos sentidos. Essas imagens que eu coloco para vocês agora, né, de arquitetura, de uma escultura e de propagandas, são coisas que nos rodeiam na nossa vida inteira. Estamos acostumados, estamos habituados a ver isso todos os dias. O problema é que quando uma coisa se torna um hábito para os nossos sentidos, ele acaba botando isso num baixo nível. Ele não absorve tudo como deveria. Eu estou sem conexão. Vocês ouviram o que eu falei há pouco? Eu sim. Estava travando bastante. Eu travo um bocadinho, relaxa, tá tudo bem. Tá, deu para ouvir tudo, que bom. Legal. E então, tudo isso que a gente está acostumado a ver, os nossos sentidos já estão mais do que habituados. E a gente que trabalha com desenho, pintura, textos, no meu caso, ou outras linguagens, a gente tem que ter o que a filosofia chama de olhar ativo, que é o que eu vou trazer em seguida para vocês. Mas antes de eu trazer propriamente dito isso que eu quero mostrar sobre o olhar ativo, eu quero pedir a bênção para um artista que eu considero muito, que é o Fernando Pessoa. Eu acho que é um nome que vocês já ouviram. É um poeta mundialmente conhecido, porque ele é um cara de uma sensibilidade genial e é bem interessante que quando a gente consuma arte, a gente tenha um leque de variação, de variedades, de todas as possíveis artes, para que os nossos sentidos, como eu mencionei antes, não fiquem tão acostumados com o mesmo. E ele fala mais ou menos assim, ó, eu aconselho vocês a terem 5 qualidades para que o símbolo não se torne morto para aquele que quer entendê-lo. E o primeiro ele fala o seguinte, tenha simpatia. Essa é uma palavra um pouco simples, é claro, mas o que é alguém simpático? O que é uma simpatia? É tu se sentir empático, é tu se sentir interessado, essa é a primeira coisa. Isso é básico. A gente sabe que ninguém que estuda algo do seu desinteresse vai conseguir chegar num limite, numa algo avançado. Então, o primeiro conselho é, seja simpático com aquilo que tu gosta. Vá atrás ao máximo. A empatia é o primeiro passo para adquirir uma inteligência grande sobre as coisas que tu quer saber. A segunda coisa é a intuição. A intuição na nossa sociedade ela é uma coisa tida como uma espécie de ficção, uma espécie de inteligência meio mística. Não é assim que funciona. A intuição é o que vai para além da simpatia. A intuição é o que vai para além dos teus 5 sentidos. Como assim? Eu preciso da terceira dica dele para entender o que é a intuição, que é a inteligência. Eu sou inteligente em alguma coisa quando eu sei descascá-la ao seu máximo. Alguém sabe me dar um fundamento básico do desenho? Podem escrever ali. Um fundamento do desenho. Perspectiva. Perfeito. No momento que eu entendo um pouco de perspectiva, no momento que eu entendo um pouco de anatomia, forma e luz, eu começo a descascar de forma inteligente e se tornar intuitivo dessa forma. Como um quebra-cabeça, eu consigo situar essas peças e intuitivamente eu vou descobrindo como formar um algo melhor. De forma básica é mais ou menos isso. Na quarta dica que ele dá é a compreensão. No momento que eu sei como funcionam todos esses tópicos, eu me torno compreensivo. Por exemplo, se a gente botar isso num tópico social, como é que eu posso me tornar compreensivo com a dor de outro? Eu acho que no mínimo é tu ter sofrido como ela sofreu para entender, através da empatia, como é essa incompreensão. Mas através da arte, tu tem que ter passado por todos esses aspectos para entender como é cada etapa disso. E a última, ele fala que é a graça. A graça, para o Fernando Pessoa, ele, um ser muito religioso, gostava de dizer que Deus tinha a ver com essa relação. Mas não só isso, ele queria dizer que tinha a ver também com a graça da pessoa. Se ela tinha graça a passar determinado conteúdo. Vocês se acham pessoas com graça ou sem graça? Porque tem gente que acaba sendo muito sem graça em passar o que ela deveria e as coisas não ganham assim aquele brilho que a gente gosta de ver nas coisas interessantes.
Bom, passados esses conselhos do Fernando Pessoa, eu acho que a gente pode começar. E eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção nesses tópicos, nesses conselhos do Fernando, que é o que eu vou utilizar aqui na palestra inteira também. Tem um autor chamado Merleau-Ponty, como vocês podem ver ali no slide, que ele fala o seguinte: nós temos que começar a admitir que existe uma linguagem tácita da pintura e que ela fala a seu modo, que é uma coisa implícita. Fora a parte prática do trabalho de vocês como desenhistas, como os pintores, alguém se dedica a estudar a teoria da arte? Alguém já leu algum livro da teoria da arte? Eu aconselho a vocês, fora a parte prática, começarem a dar certa vazão ao seu conhecimento para essas semânticas, para essas teorias, para essas discussões que a arte suscita, que tem a ver com as opiniões que a gente tem, que são com as opiniões que a gente vê sobre o mundo. Por que nos influenciam tanto a gostar de arte? Por que nos influenciam tanto a ler grandes obras, a ver grandes pinturas, a ouvir músicas? Porque tudo isso acentua na nossa vida linguagens novas que nos ajudam, lá naqueles comprometimentos do Fernando Pessoa, a ter novas compreensões. E isso que o Merleau-Ponty fala de linguagem tácita, a gente só descobre no consumo imparável das linguagens artísticas, que é o que eu vou tentar transmitir para vocês aqui hoje. Outra pergunta básica. Quem consegue me dizer de forma sucinta o que é um conceito? Pode escrever aí que eu leio. Uma ideia. De certa forma. O que mais? Quem é que joga aí mais uma ideia? Bom, a gente costuma achar que um conceito, uma característica, um conjunto de coisas para dar sentido a algo, uma percepção, uma noção humana, tudo isso faz muito parte do que é um conceito. Só que o conceito, como a gente não conseguiu definir aqui de forma explícita, fundamental para todos vocês, eu gostaria que vocês anotassem o que eu vou falar agora. Conceito é a face de uma estrutura. Conceito é a face de uma estrutura. Quando eu tenho uma estrutura muito bem definida, com os seus signos muito bem definidos, eu aí sim vou ter um conceito. Quer ver? Me dê a estrutura visual de um turista. Descrevam para mim a estrutura visual de um turista. Com essas proporções, com essas estruturas, uma câmera pendurada no pescoço, perfeita, chapéu e óculos, chinelo, camisa florida, perfeita. Toda essa estrutura que vocês me descreveram aí, ela é a configuração, ela é o conceito do personagem do Coringa no quadrinho A Piada Mortal do Batman. Procurem aí depois. Coringa, A Piada Mortal. Ele é exatamente essa descrição que vocês acabaram de me dar. E olha que legal, esse é um conceito quase universal entre a gente. Entenderam? Essa é uma configuração universal de um conceito, é assim que se forma. A próxima vez que vocês quiserem um conceito, que vocês tiverem que desenhar, que vocês tiverem que descrever, procurem as suas estruturas formais. E assim vocês vão ter um conceito infalível e vai dar tudo certo. Tem um personagem, já que eu mencionei o Coringa ali antes, com essa descrição, tem um personagem que eu gosto muito, que é o Hannibal, do filme O Silêncio dos Inocentes, de 1996. Quem não teve a chance de ver esse filme, ou viu ele aí pelos recortes, pare tudo que você está fazendo, não essa aula agora, claro, depois, e assista esse filme. Por quê? Esse personagem, ele tem uma estrutura de um conceito que é uma coisa bem freudiana, é muito engraçado, é por isso que eu gosto dele. Personagens complexos costumam chamar a nossa atenção por causa disso, né? Eles têm uma estrutura de um conceito complexo e não é um clichê que a gente vê aí em todos os locais. Por quê? O Freud, no começo do século passado, começou a estudar os simbolismos dos sonhos, que foi o que moldou todas as características da nossa compreensão de psicologia do século passado. E ele, através dos sonhos dos pacientes, tentava encontrar
o que é que afligia a mente daquelas pessoas, o que é que fazia elas terem certas histerias ou certas loucuras. E ele começou a perceber o seguinte: pacientes que tinham dificuldade para, por exemplo, engolir algum tipo de comida, é que no seu interior ele tinha dificuldade de digerir uma certa coisa que acontecia na vida dele. Olha só que engraçado. Certo paciente que num cômodo da casa tinha ataques de asma, é que ele não conseguia mais respirar a atmosfera daquela casa. Então olha só que legal. Um efeito simbólico dentro daquela pessoa era exprimido para fora numa situação real da vida dela. Por isso que eu disse lá no começo da aula que a gente usa os 5 sentidos para entender o mundo à nossa volta. Então, quando a gente olha para a ficção e personagens complexos como esse parecem que são pessoas reais, é porque eles usam de fato de referências de histerias, ataques de loucura que aconteceram com pacientes reais. O Hannibal, ele é o contrário disso que eu falei, porque na verdade ele quer digerir tudo, né? Ele é esse personagem que, ao mesmo tempo, em contradição, ele é essa besta que precisa consumir a carne dos outros, mas olha bem para a expressão dele. Ele é um cara sereno e é um cara controlado. Se a gente tentar puxar de memória agora algum personagem bestial, de qualquer jogo, de qualquer filme, que tem o rosto coberto por gosma ou sangue, ele é sempre uma criatura que não tem nenhum controle da sua razão. Não é o caso do Hannibal. Olha a cara de sereno dele. Isso que é um personagem controlado. Eu gosto dele justo por isso. A loucura dele vazou para fora do corpo dele, mas ele é ainda um ser totalmente no controle de si mesmo. Se a gente tentar um outro exemplo, um personagem conhecido por todos, nós temos o professor Xavier. O que essas relações do Freud têm a ver com o professor Xavier? Muitos anos atrás, eu e o Pedro conversando com um colega nosso, que era um leitor super assíduo dos X-Men, a gente conversando do porquê que o professor Xavier usava uma cadeira de rodas, com o poder psíquico que ele tinha, ele poderia flutuar ou fazer as pernas andar. Aí é que tá. Ele sofreu um trauma tão grande na vida dele que as pernas dele foram completamente inibidas do corpo dele. Ele trancou dentro do corpo dele essa capacidade de andar. Foi isso que a gente ouviu na época. Eu não sei muito sobre o professor, mas parece que ele fez essa limitação no próprio corpo dele. Então, esse contraste de poderes é muito legal entre personagens que são complexos. E eu acho que é isso que a gente tem que procurar. Aliás, é isso que a gente tem que procurar quando a gente for produzir um conteúdo. Tentar sempre dar um algo mais. Eu vou chamar isso de metáfora e analogia. Recentemente, um artista que eu estava seguindo chamado Rui de Oliveira, eu não sei se vocês conhecem, e eu peço que vocês procurem as obras dele depois, porque ele tem essa aura de um algo mais, essa aura metafórica nos desenhos dele, que é o que eu queria suscitar aqui para vocês. E o Rui de Oliveira falou mais recentemente o seguinte, eu vou ler para vocês aqui na íntegra, se vocês me permitirem. O ato de ilustrar é também uma maneira de você escrever. A ilustração é um gênero da literatura, é uma literatura por imagem. Há associações entre essas práticas. Por exemplo, a metáfora, a ilustração é profundamente metafórica. Olha só que legal, ilustrar é um gênero literário. Algum de vocês descreve por meio textual os desenhos que vocês querem fazer antes de desenhar? Ou vocês se deixam ir mais, como a gente gosta de falar, criativamente, deixar a mão fluir? Eu aconselharia vocês, após essa aula, após esses conhecimentos que eu estou trazendo, vocês mais e mais tentarem integrar na sua prática o ato de escrever o desenho antes de desenhá-lo. Tentar descrever uma história, eu escrevo depois que eu termino a ilustra. É legal. Eu diria que você tem que fazer um plano textual, esse plano metafórico, tentar ver o personagem através do texto na sua cabeça e depois ver se de modo visual tu conseguiu atender a tua própria demanda criativa. Que eu acho que é isso que o Rui de Oliveira consegue de forma genial, porque ele é um ilustrador de revista de histórias infantis e ele consegue passar essa aura que as crianças adoram, que a gente adora, que é toda essa coisa mística, toda essa coisa misteriosa que atrai a criatividade tanto dos produtores de conhecimento quanto das crianças.
tu se paralisa e é difícil passar. Sim, essa é uma dificuldade grande, né? Eu imagino que uma linguagem... Aliás, a tradução de uma linguagem para outra é completamente complexa. É por isso que eu acho muito errôneo a gente criticar filmes de quadrinhos ou filmes de outras obras que forem adaptados, porque a gente tem que pensar o seguinte: o que é traduzir um quadrinho numa linguagem visual que é em movimento, como um filme, por exemplo? Ou, por exemplo, pensem assim: como eu traduziria uma música de um álbum que eu gosto num desenho? Nossa, que dificuldade! Mas no momento que isso for feito de forma quase que natural, a gente vai estar aí transmitindo um gênio criativo sem tamanho. Então, eu queria, já que a gente estava falando de metáfora, trazer essa citação do Scruton, que é um filósofo inglês bem legal, e ele adora falar sobre esse tipo de coisa. E ele fala assim, ó, as metáforas estabelecem conexões que não estão contidas na trama da realidade. Não é só sobre o mundo físico que a gente está falando, mas e sim elas são sobre uma capacidade associativa, né? Então, o que importa na metáfora não é a propriedade que ela representa, e sim a experiência que ela sugere. Olha só que legal essa frase. É sobre uma experiência sugerida. A gente gosta de conversar sobre isso, né? Do tipo, o que tu sentiu após assistir certo filme? Ou o que tu achou da história de tal jogo? É bem comum hoje meus amigos falarem que eles estão mais interessados em assistir gameplay de alguns jogos do que jogar em si, porque eles acham a experiência da história mais engrandecedora do que a mão no controle e o gameplay em si, que parece que o contexto histórico da história em si tem sido maior do que o videogame em si. E assim os públicos vão se dividindo. Essa é a vantagem metafórica. Eu peço que agora vocês tentem fazer uma relação de memória sobre os seus desenhos, sobre as suas obras que foram as mais metafóricas e que, na opinião de vocês, não precisa de uma explicação, que ela fala por si mesma a história que ela quer passar. É isso que uma metáfora quer ser, uma sugestão de experiência. Para nos ajudar nisso que eu quero falar, eu vou trazer a obra de um artista que eu conheci recentemente, mas que eu acho que ele é super famoso entre vocês, que é o Killart. K-I-L-A-R-T. É do conhecimento de vocês, esse artista? Eu vi no ArtStation de vez em quando. Tá, olha só. Eu vou fazer essa aula, ela é basicamente inspirada em cima dessa pintura. Eu vou tentar trazer essas coisas que eu tenho falado sobre associações, metáforas, conselhos de Fernando Pessoa, em cima dessa obra. E já que a gente estava falando de sugestões e experiências, eu vou trazer uma coisa... Eu não vou falar mal, não é isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre coisas que podem ser engrandecidas, isso sim. Falar mal por falar mal, todo mundo sabe, né? Não é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Vocês estão vendo que eu destaquei nessa imagem aquela lua que tem em cima do personagem? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Então, sim, essa lua. Seguinte, tem uma coisa chamada arquétipo. Já ouviram falar? O arquétipo, ele é um todo, olha só, ele é um modelo original para as coisas. Sim, do Jung, exatamente, é um estudo do Jung. Ele é um modelo essencial para qualquer história que a gente está acostumado. Sabe quando tu tá lendo uma história, tu tá vendo um filme e aparece um mocinho, e tu sabe que ele é um mocinho? Qual é a estrutura da face daquele conceito para ele ser um mocinho? Tem um acorde de cores específicos, tem uma espécie de arma específico do herói, tem um tom de fala de frases. Tudo isso monta um arquétipo do que é um herói. E a mesma coisa acontece com o antagonista. Tem lá um arquétipo que faz ele ser o vilão. Talvez uma escala de cores mais escuras, talvez uma escala de roxo, um sorriso psicótico. Isso são os arquétipos. Coisas que a gente já está mais do que habituado. Toda vez que vocês identificarem um clichê, é isso que a gente está falando, de arquétipos. E o círculo que eu mostrei aqui, ó, ele também é um arquétipo. Até para acentuar o que eu estou falando, tem um arquétipo que eu gosto bastante, que são dos personagens que são sempre baixinhos, só que são super raivosos, eles são com uma atitude super explosiva, tipo como se eles fossem um pincher do time, só que a atitude deles é tão grande que ela consegue ser contrastada à altura deles. Como é o caso da Hit Girl, que ficou super popular em todos os leitores de Kick-Ass, é o caso da personagem da Tornado, desse anime novo do One Punch Man, e do Damian, que é o filho do Batman nos quadrinhos recentes do Batman.
Todos eles são esse arquétipo do personagem baixinho com uma atitude pessoal super agressiva. Só para vocês entenderem que isso funciona de forma universal, não importa as histórias aí que estão sendo contadas. Essa sugestão de experiência já mostra Gimli. É o Gimli, perfeito. Não, o Yoda não é esse personagem, o Wolverine é, porque o Yoda é super controlado. Que outros personagens? O Wolverine é um baita exemplo, o Gimli também, perfeito. É verdade, daria para botar aqui como sugestão também. Dá para encontrar aí na cabeça de vocês outras coisas também. Pois então. Oi? Depende do vetor narrativo. Depende também do vetor narrativo, perfeito. Como eu falei, o círculo é o que eu vou estar tentando mostrar para vocês aqui. Plankton do Bob Esponja? Pode ser, eu acho que pode ser sim. Plankton é perfeito, é o melhor exemplo, inclusive. Sim, exatamente. Eu vou estar usando aqui o do círculo para mostrar uma coisa para vocês. Porque olha só, observem comigo essa pintura. Ela está oferecendo um monte de signos com uma composição cheia de coisa. Lá em cima, na parte superior da composição, tem aquela lua. Na minha opinião, ela está sendo mal representada por quê? Ela não está dando uma característica narrativa que influencia na pintura. E eu vou mostrar por quê. Essa ideia do círculo na composição superior, claro que vai ter relação quase que direta com a relação do sol que a gente tem na nossa vida, porque eu falei no início que tudo que a gente percebe através dos sentidos já é utilizada na história da arte, na nossa história como humanidade, há muito tempo. Essa representação do Tutankhamon, do sol trazendo para ele todo o poder e glória que um faraó teria, né, que vem dessa forma circular, é um arquétipo poderoso de poder, que a gente sabe que o sol é que rege a vida. Então, trazer isso como uma forma circular não é nada menos do que esperado. Ilustradores da época do Renascimento, lá de 1500, como Gustavo Doré, também entenderam o poder que o círculo traz. E isso a filosofia já entendeu há muito tempo. Platão, certa vez, entendeu que a forma da consciência, da inteligência, não poderia ser outra senão a do círculo. Porque ele entendeu que a nossa vida é um aspecto circular. Primeiro que a gente vive num planeta que é literalmente redondo e a gente vê a passagem do dia e da noite como um círculo que vai e volta infinitamente. O Yao da Mulan. O Yao da Mulan também tem um arquétipo do personagem baixinho. Olha só que legal. Eu quero que vocês prestem atenção como isso pode ser alterado numa composição. Nessa imagem da esquerda, o círculo na parte superior traz uma imposição de linguagem super de glória. Os anjos aqui estão formando um círculo, numa espiral, que traz super glória. E na imagem da direita, que essa morte está em cima do círculo, já tem, parece que, uma percepção diferente do que significa. Na esquerda tem um vetor positivo, na direita tem um vetor negativo. Vocês já tentaram ficar em cima de uma bola de yoga? Eu esqueci o nome dessa bola. Uma bola grande para fazer testes de equilíbrio. É engraçado pensar que é muito difícil se equilibrar em cima de um círculo. E a gente ter uma figura arquétipa como a morte em cima de um círculo, significa que ela tem o poder sobre o todo. Alguém que se equilibra em cima de um círculo sendo a morte, é que ela tem o poder sobre um todo. Essa é a sugestão de experiência que essa imagem quer passar. É esse tipo de mensagens que a gente tem que conseguir. Então presta atenção. Uma imagem como essa, que usa o círculo como referência principal, já passa uma história muito maior do que aquele círculo que o Clarke usou lá, só como uma lua simples. Me fiz claro nessa parte? Está dando para acompanhar o que eu estou querendo dizer aqui? Sim? Show. Levando isso mais para frente, ainda usando o círculo aqui, que é o que eu tenho dito até agora. William Blake, um artista lá do 1700, ele tinha um interesse assim, ele era um cara fascinado por alquimia, ele adorava pesquisar sobre símbolos que poderiam, né, fazer o barro virar ouro ou outras coisas se transformarem em outras situações alquímicas. E ele adorava desenhar, ele adorava pintar essas histórias que tinham uma sugestão metafórica. Gente, olha só, não preciso nem dizer. Quem é o personagem na obra que eu estou apresentando ali? Deus? Sim. Quem mais seria, né? Tem um velho Apolo. Aí sim, ainda é uma figura de Deus, né? Quem mais seria
com um cabelo comprido dentro de uma esfera solar com mãos que disparam raios. Quem mais seria? Essa figura de arquétipo provavelmente é a mais universal. Goku, talvez um dia o Goku tenha essa aparência. Talvez ele tenha um cabelo comprido aí, com uma barba longa e viçosa. Então essa figura aqui, poderosíssima no nosso imaginário, né? Tanto que ela é usada aí à torta direita em várias linguagens. Então eu queria mostrar para vocês que isso aqui é uma coisa que já é utilizada na história da arte e na história das linguagens há muito tempo. E o William Blake é um cara que gostava de usar isso em montanhas. Agora a gente tem uma espécie de homem de joelhos em uma espécie de pose de reza para uma esfera brilhante ali em cima. A gente consegue ver que tem uma metáfora, uma sugestão aqui de culto, mística, espiritualidade, outro mundo. Só de trazer a figura de fora do círculo para baixo, ganha uma história completamente nova. Antes eu tinha um homem dentro do círculo, agora eu tenho um homem abaixo do círculo, só que ajoelhado para o círculo. Se eu tivesse um homem em cima do círculo, como era a morte, a sugestão histórica já é completamente outra. Então percebam como isso é legal. Eu tenho um círculo e um corpo humano. Dependendo de como eu situo ele no espaço, essa metáfora, essa sugestão se torna completamente outra. Isso é muito legal. Quero dizer que se tu escolhe muito bem os teus signos, essas histórias já são passadas de forma universal para quem está olhando. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente decidir carregar as nossas obras com essas estéticas que trazem linguagens que são quase que internalizadas na gente. São quase internalizados nos nossos sentidos. Porque essa imagem já trata de uma violência. Essas leituras são feitas a nível de subconsciente. Olha só, o subconsciente é o que está para baixo do consciente, né? É para baixo daquilo que eu não entendo. Então não, ela não é feita para baixo do meu consciente. Ela é feita literalmente daquilo que eu consigo observar. Mesmo alguém que nunca estudou arte consegue olhar para essa figura e entender que se trata de uma imagem de violência, de morte ou de algo ruim que está para acontecer. Afinal, eu tenho espadas, armaduras, sangues e caveiras. Então não, as coisas são até bem consumíveis aqui. Dificilmente eu teria essa capacidade de ler pinturas como você. Sim, justamente por isso que a gente está conversando sobre isso aqui agora, né? Exatamente. Esses gatilhos que eu tenho são os gatilhos que, no futuro mais adiante, são os gatilhos de signos que vocês devem ter para que chegue no seu cliente, no seu espectador, de forma muito mais específica. Para si mesmo. Para si mesmo também, agora o Pedro falou. Então, eu achei até meio assim rude e desnecessário ter uma pirâmide de caveiras ensanguentadas abaixo do guerreiro. Se fosse uma caveira, se fosse um corpo bem prostrado ali, assassinado, lacerado, a conversa estaria acontecendo também. Mas calma que eu vou me fazer claro quanto a isso também. Eu sei que a gente está acostumado a ouvir em aulas de história e de pintura, essa coisa das pinturas das cavernas, e que às vezes é meio chato. Mas eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa. Essa coisa meio chata, que virou sinônimo de história, que é fala de pintura rupestre, é uma baita injustiça com aquelas pessoas que foram as primeiras a entenderem como funciona a abstração e a imaginação na capacidade humana. Vocês, meus amigos, vocês são de uma tradição de pessoas que nasceram após esses artistas que criaram essas obras. Por quê? Isso não é primitivo de jeito nenhum. Primitivo no âmbito da palavra primeiro, sim. Mas primitivo como ruim, nunca. Porque tem que ter uma abstração de mundo tão grande para observar um animal para dentro de si e depois expelir para fora. Vocês imaginam como era a vida naquela época? Sério, vocês têm que ter um respeito muito grande com essa tradição, com essa história, porque isso faz todo o intelecto da arte que a gente tem até hoje. Abraço, cara. A gente vai se falando. Espero que você consiga pegar. Então, o que eu quis trazer aqui é para vocês o seguinte. Toda vez que vocês se depararem com uma imagem que vocês não conhecem, parem um pouquinho e observem ela. Deem um minuto para ela. É sempre interessante tentar captar algo do mundo que a gente não tinha visto antes. Isso se chama abstração, tá? Abstração é tu olhar para as coisas no mundo
internalizar e conseguir explicar para alguém. Por exemplo, eu vou tentar tirar uma abstração de vocês agora. Pensem para vocês qual é o caminho mais rápido para chegar na padaria mais próxima da casa de vocês. Quais ruas eu tenho que tomar? Quais são os pontos mais específicos perto? E como é a aparência dessa padaria? Se vocês conseguiram entender 50% desse caminho na cabeça de vocês, uma abstração foi feita. Antes eu mencionei ali que eu achei de forma muito exagerada que o triângulo tenha sido usado ali na obra do Quillart. Por quê? Vocês já viram o filme O Regresso? Com o Leonardo DiCaprio de 2015. Eu acho esse filme muito legal porque o personagem do Leonardo DiCaprio tem vários sonhos durante o filme que ele vê um acontecimento que foi muito brutal na vida dele. The Revenant, exatamente. Adoro esse filme. Ele tem vários sonhos na cabeça dele de um acontecimento que foi brutal na vida dele. E esses sonhos são simbólicos, como eu falei anteriormente naquelas situações do Freud. Parece que o personagem do Leonardo é esse personagem que não consegue tragar, que não consegue ficar situado num local só, ele é atormentado. Eu vou voltar então. O Leonardo DiCaprio tem vários sonhos durante o filme. Isso, o Leonardo DiCaprio tem vários sonhos durante o filme, que são sonhos que falam sobre esse passado brutal e de um acontecimento terrível na vida dele. E ele parece que não consegue digerir isso, como eu mencionei antes, naqueles efeitos que o Freud estudou sobre os sonhos. E isso é transmitido no filme como uma pirâmide de ossos, como uma espécie de conquista horrível. Percebam que em cima da pirâmide tem uma bandeira. Parece que foi uma conquista feita à base de morte. Uma conquista à base de um sacrifício de forma assim que não dá para retornar. E isso é horrível para ele. E a pirâmide, ela é esse signo de conquista e de coisas que a gente consegue acumular. E essa imagem da pirâmide foi utilizada na pintura para mostrar isso. Esse é um guerreiro terrível, ele fez um empilhamento de cadáveres, ele fez um empilhamento de crânios à base de morte, e ninguém passa por mim. Deu para entender certinho? Todo mundo pegou? Beleza. Isso que eu venho falando, eu gostaria de pedir para vocês que vocês botem no vocabulário de vocês agora a palavra dialética. Isso que eu estou falando aqui, essas analogias que vêm e vão, que tentam buscar significado em outras linguagens, é o que os platônicos chamam de dialética, que nada mais é do que uma conversa que tenta chegar numa verdade. Numa conversa entre ambas partes, que é uma espécie de jogo de petecas, que vai adicionando conteúdo, vai empilhando como um triângulo, para a gente tentar chegar numa realidade. Olha só. No platonismo, o processo de diálogo, debate entre interlocutores comprometidos com a verdade. Não é sobre ganhar uma conversa, é sobre chegar numa verdade. Através da qual a alma se eleva. A alma, para eles aqui, significa o intelecto, que se eleva gradativamente das aparências sensíveis. As aparências sensíveis são do que eu toco, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto, para as realidades inteligíveis das ideias, das abstrações, dos conceitos. Quanto mais a gente... Tem sido raro isso. Sim, tem sido super raro, e é uma merda quando a gente não encontra parceiros de conversas que querem chegar numa verdade para melhorar o nosso trabalho, para melhorar a nossa sociedade até. Às vezes nem a arte consegue fazer isso, o que é bem triste, né? Mas eu peço que vocês tentem isso ao máximo. Serem seres dialéticos com a sua arte, e a partir de agora, até com seus colegas e com seus professores. Como eu falei lá no início, não vim para falar mal de nada, não é isso. Estou tentando ser dialético aqui, claro. Às vezes a gente pode acabar errando num certo processo de entender certos signos, porque afinal isso é muito intrincado e super abstrato. Mas se a gente conseguir dar aquele 1% de passo na verdade, o trabalho foi feito. E esse trabalho, ele tem sido feito por artistas que são inegavelmente verdadeiros. Como, por exemplo, é o Rafael, uma das tartarugas ninjas do Renascimento. Sempre que vocês quiserem lembrar aí os artistas do Renascimento, é só lembrar das tartarugas ninjas.
O Rafael é considerado, olha só, um dos pais do academicismo. O que é esse academicismo? Muito tempo se passou depois dos artistas terem atingido tal patamar que aqueles que viveram na modernidade, claro, começaram a olhar para o passado e começaram a replicar como os artistas do passado se comunicavam, como uma espécie de citação de artigo. Então, toda vez que alguém desenvolvia um método baseado em Rafael, ele era chamado de acadêmico. Então, isso foi sendo passado adiante até a gente ter as academias propriamente ditas, até hoje, que virou aí um acúmulo de coisas que parece que nem tem mais a ver com arte em si, né? Mas isso aí é outra discussão. Por que eu trouxe o Rafael aqui, já que eu estou falando sobre verdade? O Rafael, ele tem uma das pinturas que traz a universalidade da Madonna, né? Que é a Virgem segurando Cristo. Por que essa imagem foi considerada universal? Porque ela consegue, de forma simples, passar o conceito máximo do que é a maternidade e o carinho de uma mãe sobre o seu filho. Vocês conseguem perceber isso nas linguagens dessa arte? Desse carinho, dessa serenidade, dessa segurança, dessa leveza que duas figuras sozinhas conseguem passar. Vocês conseguem sentir isso? Conseguem abstrair isso olhando para essa pintura? Conseguem? Por que eu recortei aqui ao lado direito a face dela e mais embaixo as mãos? Porque na percepção humana de mundo, o olhar e o ato da mão é o que traz muito da personalidade das coisas que a gente observa. Olha só. Tem um cara que fala o seguinte: a frontalidade dos olhos no rosto remete à centralidade do cérebro. O ato de olhar significa dirigir a mente para um ato de intencionalidade. Então, esse ato de olhar é um ato de intencionalidade. Por isso que é muito falta de respeito quando alguém quer conversar contigo e tu está no celular, por exemplo. Tu não está com a intenção de conversar com aquela pessoa. Tu pode até dizer que você está ouvindo, mas na verdade você não está ouvindo o que ela quer dizer. O som está batendo na sua orelha, mas você não está ouvindo o que ela quer dizer. Então esse ato de olhar mostra que tu se interessa, que tu quer ver. Retomando. Por isso que é muito falta de educação enquanto tu tá no celular e alguém quer conversar contigo, né? Esse ato de olhar mostra que tu tá interessado. Por isso essa característica de uma personalidade de olhar olho no olho. E aquela pintura que eu mostrei anteriormente, ela tem esse olhar que é um pouquinho caído, que é esse olhar de pensamento, que é esse olhar que se atém ao filho no seu colo, mas é aquele tipo de olhar de peixe morto, vamos falar assim, que é do olhar pensativo. Eu acho que vocês, lendo um livro que vocês gostam, ouvindo uma música que vocês gostam, tem aquele momento que tu não tá olhando para nada, mas, entre aspas, o olhar da tua mente tá viajando com o texto, ou tá viajando com a música. Eu acho que vocês já tiveram essa experiência em algum momento na vida de vocês. E isso tem muito a ver com uma sensibilidade da linguagem que eu estou falando aqui. Então, olha só, o olhar não está isolado, ele está enraizado na sua corporeidade, no seu corpo, enquanto sensibilidade e movimento. Por isso que é muito interessante estar com o olho receptivo e ativo o tempo todo. Só que isso demanda... Estão me ouvindo? Morreu? Ter um olhar receptivo, ter um olhar ativo. O Rembrandt, como ninguém, consegue pintar aquela camada que é meio oleosa do olho, que dá o brilho, como ninguém. A pintura dele, o brushwork dele, ele tem essa versão meio pictórica, meio embaçada, meio esfumaçada, mas o olhar dele é de uma vivacidade e de uma humanidade tão grande que se tu se deixar ali 1 minuto, 2, ficar olhando para esse rosto, é como se ele estivesse contigo naquele exato momento. E é por isso que ele é considerado aí um dos caras mais relevantes para a história da arte. Porque ele consegue contar a história de uma personalidade através de um olhar. Ele foi um biógrafo através da pintura do povo holandês da época dele, lá de 1600 e pouco, na época do Barroco, e ele ficou marcado com esses retratos
Porque não eram simples visões de mundo, eram visões reais das pessoas que moravam naquela época. Eram como fotos mesmo. É como se a gente pudesse acessar a memória daquela época. Então ela tem um valor artístico, estético e valor biográfico histórico, que é de grandeza gigante aí pra gente. E, se me permitem, hoje até, eu estava retomando a aula, construindo uns novos pensamentos para vocês, e eu me deparei com essa pintura aqui, e ela me chamou a atenção para uma coisa que eu achei engraçada. Vê se vocês concordam comigo. Essas imagens não são estranhas, misteriosas e têm uma certa aura fantasmagórica? Vocês conseguem observar isso na imagem? Essa coisa estranha? Sim. Por que ela é fantasmagórica? Sim, eu comecei a olhar assim, fui estudar sobre o artista, esse Willem Hammershøi, e a biografia dele era um artista simbólico que gostava de desenhar situações fantasmagóricas do cotidiano. Aí cara, como? Como que alguém faz um fantasma com um corpo vivo e uma casa? Né? O que tem aí? A moça está virada de costas, as duas têm um portal. Porque a gente não sabe como é a face. Perfeito, exato. Exato. Quando eu não tenho uma visão de como é o rosto, porque é vazio e elas não são muito humanas. Exato. O que faz a humanidade é esse olhar ativo que a gente está conversando até agora, do olhar. E né, até já que vocês deram a resposta, porque isso é uma coisa que requer certa sensibilidade, e a gente que desenha e produz conteúdo acaba chegando intuitivamente, como o Fernando Pessoa mencionou, a esse tipo de questão. E o Peter Derruth pinta pinturas que são também desse espaço cotidiano, mas nada tem a ver com aquela linguagem fantasmagórica. Até porque aqui a gente tem uma paleta de cores super neutra, né, nada tem uma ênfase de colorismo, não temos rostos. Já aqui temos uma atmosfera super quente, com situações acontecendo, com rostos, com sorrisos, com expressões. Então, disso para isso, conseguimos tirar que, tem um ambiente mais humano porque é quente, 2, porque há faces. Isso é muito legal. E eu fiquei interessado nisso, fui procurar mais avante, ou nem tem rosto, se pá. E o Joseph Koudelka, que é esse fotógrafo, pegou essa imagem que também transmite isso muito bem. O fato de terem 4 senhores aqui, nada me garante que eu estou com uma companhia saudável ou positiva. Porque se eu não consigo olhar expressões, eu não consigo saber intenções. E isso prova pra gente que aquela pintura do Rafael, da Madonna, da Mãe de Cristo, tem toda aquela serenidade justo por causa da sua expressão facial. Mas olha que engraçado, essa outra imagem desse fotógrafo que eu encontrei. A figura daquele senhor lá atrás tem uma sombra no seu rosto, que ela é projetada no último plano. A gente tem a expressão de uma garotinha no primeiro plano, que olha meio perplexa para essa figura estranha encapuzada. Jesus, que coisa feia. Então a gente percebe que, mesmo que eu tenha a silhueta de um rosto, ainda não é o suficiente, a silhueta desse rosto não é o suficiente para me provar que há uma alma habitando esse corpo, porque eu ainda não vejo olhos. Pior ainda, quando eu vejo um sorriso e também não vejo olhos. A única humanidade que tem nessa peça é essa criança aqui. O que torna essa imagem, claro, muito complexa, muito metafórica. São as experiências que ela sugere, por isso que ela é tão grandiosa. A sombra está na cara dele e perde a simpatia, acho. Exatamente isso. Não consigo olhar diretamente para ele. Escondo com a sombra, escondo com o capuz. A criança é a única certeza que eu tenho aqui. Os olhos são a janela da alma. Né? Verdades da vida em frases simples. E é por isso que quando a gente tem pinturas como essa do Vermeer, que eu estou mostrando aqui, que se chama O Ateliê do Artista, a gente entende do porquê que ela é tão grandiosa. Primeiro, vocês conseguem observar esta cadeira no primeiro plano? Tem uma cadeira aqui, ó, ela foi especialmente botada para você, para nós espectadores, sentarmos e apreciarmos o que o artista está fazendo. Ele puxou uma cortina aqui no primeiro plano,
para gerar um contraste maior entre o que há no começo da pintura e no fim para gerar profundidade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E o mais legal ele botou o artista de costas. Se a gente acabou de chegar na opinião de que o que traz alma, expressão e vida para um corpo é a face, por que, na opinião de vocês, ele botou a figura do artista de costas? Por que o artista, aquele que consegue expressar o mundo através de outras linguagens, foi a figura para ser colocada de costas? Você se coloca no lugar do artista porque a alma dele está na arte? Concordo. Porque me parece que quando Vermeer se pintou pintando, né, uma espécie de retrato autobiográfico, ele quis mostrar pra gente que a face dele é a face do trabalho dele. Né? E, na verdade, ele puxou essa cadeira aqui no primeiro plano para que a gente sente, olha só que legal isso, é isso que a teoria da arte estuda. A gente se coloca sentado aqui. E uma vez que a gente se coloca sentado aqui, a gente está de costas para outra pessoa. E assim gera um complexo, uma coisa atrás da outra infinita. Aí. Um paradoxo. Por isso que essa arte é tão legal. E só para fechar isso que eu estou falando, lá do Hammershøi, o cara que pinta os cotidianos fantasmagóricos, e usando o Vermeer aqui que eu estou falando, se vocês observarem, as duas figuras estão no piano. As duas estão tendo um exercício de música. Mas a do Hammershøi não tem nada aqui que me traz um fator humano. Enquanto o Vermeer fez toda a questão de me trazer um espelho aqui. Olha só que legal. Tampa com a mão o espelho ali que o Vermeer pintou, que aquela figura de costas da moça no teclado, no piano, vai ser tão sem vida quanto a da pintura da esquerda. E se vocês conseguirem entender essa experiência, isso prova pra gente que, de fato, o rosto é o que anima várias das opiniões que a gente tem sobre uma expressão positiva do corpo humano. Por isso que vários vilões e vários personagens têm máscaras. Isso ajuda eles a nublarem as suas verdadeiras intenções. É um signo bem poderoso. Me fiz claro até aqui? Vários artistas, como o Goya, eu acho que vocês já ouviram falar também, Goya é super popular, nessa pintura da esquerda, ele fez uma obra chamada O Bandido Despindo uma Mulher. É um ato de estupro, literalmente. E o legal é que ela tapa o próprio rosto. Quando a gente tampa o próprio rosto, o que isso quer dizer? Vergonha, medo, não quero tomar parte, quero me ausentar. Então, uma vez que tu bota a mão no teu rosto, é que tu quer estar completamente fora de ação. A mesma coisa para o Masaccio. Quando pinta a expulsão de Adão e Eva do paraíso, ele faz Adão botar a mão no rosto do tipo, o que foi que eu fiz? Que merda! Aqui, ó, vergonha total, cabeça baixa, mãos nos rostos. Então, é por isso que quando vocês quiserem fazer uma expressão de angústia ou uma expressão de violência, o corpo, ele é o que mais expressa parte desse conteúdo que está acontecendo na narrativa que vocês querem pintar. Vocês já jogaram... Expressão de vergonha, motivo de expressão. Vocês já jogaram Final Fantasy X? É um dos meus jogos favoritos. No Final Fantasy X tem um monstro, uma invocação, que é o Anima. O Anima, ele é uma figura de dois corpos, um que fica para cima e um que fica para baixo. Anima e Animus são as expressões usadas pelo Carl Jung, que é um psicólogo, para expressar as duas partes da alma humana, a masculina e a feminina. Então aqui é basicamente o Anima e o Animus, né? Uma dualidade do espírito humano de qualquer um, não importa se é mulher, se é homem. Como o Pedro falou, né? São frases diferentes, uma dualidade de todo mundo. Por isso que, na época do surrealismo, esse movimento artístico, vários artistas, como o Magritte, entendeu que essa figura do homem de terno de costas, recortado do mundo, é uma figura muito surreal, mística e misteriosa. Ele foi muito inteligente em descobrir esse arquétipo, que era pouco utilizado, para fazer essa linguagem, para fazer essa frase funcionar. Então, na verdade, o que tem de surreal aqui não é nem a expressão da pintura que ele escolheu, não é nem fazer esse recorte, é simplesmente usar um homem positivo e negativo
de costas, que também é uma expressão dual da nossa alma, dos nossos dias chuvosos ou dos nossos dias aí mais animados. Bom, abri esse recorte todo para falar o porquê que a expressão de maternidade da Madonna do Rafael é tão universal, né? Através dessas características serenas e fundamentais do rosto dela, que trazem toda essa característica de maternidade. Como o derretimento do tempo no quadro do Salvador Dalí. Salvador Dalí também entendeu várias características de arquétipo como ninguém. Ele é um cara até bem eloquente com as imagens. Ele é, nossa, genial simbolicamente. Eu queria trazer em contrapartida, já que eu estava falando da Madonna de Rafael, o seguinte. Eu falei que o Rafael é uma das figuras aí que foram utilizadas pelos acadêmicos, porque o Rafael conseguiu universalidades na linguagem. Se o Rafael conseguiu passar a serenidade da alma humana com esse rosto, é esse rosto que eu vou copiar para passar tal serenidade. Porque demora até eu ter uma maturidade da vida para saber como é que um rosto se comporta para expressar maternidade ou serenidade. Então essa pintura da esquerda que eu estou trazendo aqui, ó, observem que no rosto há certas características que lembram as características do Rafael. Essa pintura da esquerda aqui, ela é chamada de época do maneirismo. Vocês já ouviram falar no maneirismo? Alguém já se deparou com esse nome? O maneirismo, ele basicamente é o seguinte. A história da arte avançou. Os artistas adquiriram aí uma relação de representação do mundo, representação poética, representação metafórica, gigante, né? No Renascimento aí a gente tem uma explosão de técnicas e visões de mundo de vários artistas que viajaram o mundo, que aprenderam com os italianos, que aprenderam com os espanhóis, os portugueses, bom, enfim, vários recortes houveram. Chegando no maneirismo, os artistas mais novos pensaram: o que é que eu vou fazer se artistas como Rafael, Leonardo da Vinci, Donatello existiram? Quem sou eu se esses caras conseguiram chegar numa visão de realidade tão boa quanto a deles? O que eu posso fazer? Já sei, primeiro passo é copiá-los. Eu vou copiar eles. Só que eu não vou copiar por copiar. Eu quero dar a minha visão de mundo também. Então eu copio o rosto dele à minha maneira. Então olha só o que aconteceu. Ao copiar o rosto da Madonna do Rafael, o Parmegiano conseguiu o seguinte: ok, aquela expressão de serenidade, mas preste atenção no pescoço dele. Preste atenção no pescoço dessa mulher. Na explicação dos biógrafos, ele tentou trazer os signos do pescoço de um cisne para trazer aquilo que tem de materno na figura de um cisne para a figura da Virgem Maria. Então percebam, mexer numa linguagem que está dando certa para tentar botar uma ornamentação que transforme aquilo numa coisa muito teatral, vira um maneirismo, entendeu? Uma maneira de ser. Os biógrafos gostam de chamar isso de tradução afetada das coisas. Tu tá meio afetado, tu tá fazendo de uma forma maneirista. E às vezes ao copiar algumas das nossas figuras favoritas, a gente é meio maneirista. A gente copia uma coisa, adiciona um ornamento que não precisava e fica uma situação burlesca, teatral, fica bizarro. A gente tinha uma figura que, tá certo que a anatomia ali da criança, hoje a gente consegue fazer relações aí superiores, mas me fiz claro aí quanto à situação maneirista, e isso acontece até hoje. A gente tem que tomar muito cuidado para não acabar minando a nossa própria linguagem, tendo apenas uma visão maneirista do mundo. E agora eu posso até retornar ao que eu tinha aberto lá na frente, quando eu comecei a falar do Quillart, do arquétipo do círculo. Presta atenção, eu estou dentro desse tópico ainda, tá? Eu sou meio assim, eu gosto de abrir uma coisa e chegar no céu com ela. Esse sou eu. Então eu estava falando do arquétipo do círculo, falamos na analogia do rosto, da universalidade das linguagens. Entendemos que só por viver eu consigo entender com o meu corpo e com meus sentidos as coisas que conversam comigo. Antes alguém tinha dito que eu não consigo ver isso que tu está vendo. A gente precisa se dedicar muito nessas linguagens para começar a fazer esses gatilhos que transformam essas coisas numa linguagem mais honesta e metaforicamente saudável, vamos botar assim, né? Tem um cineasta que eu amo de paixão, que é o Andrei Tarkovsky.
ele faz... Se vocês gostam de analogias, se vocês gostam de composição, ele é um artista, esse é um cinema que vocês têm que ver assim, ó, o quanto antes. Porque ele tem várias decisões de composição fotográfica genial. Retorno, tá. O Tarkovsky, que é um cineasta que eu gosto bastante, e eu aconselho vocês todos a verem 1, 2, 3 filmes dele, porque as decisões fotográficas das composições dele têm essa coisa de analogia, de metáfora, que transforma essa relação dos sentidos humanos em algo mais. Eu trago ele por quê? Eu trago o Tarkovsky por quê? Eu acredito que a composição do Tarkovsky tem uma maturidade de analogia, de metáforas e de arquétipos, que é o que eu estou falando aqui, que traz soluções saudáveis visuais para os sentidos do espectador, em comparações a essa do Quillart que eu trouxe aqui mais cedo. Por quê? Antes de eu responder essa pergunta, eu tenho uma outra pergunta. Qual é a nossa primeira morada? Eu preciso que vocês me respondam isso antes de eu botar esse papo da composição para frente. Qual é a nossa primeira moradia? Útero. O útero, exatamente. Essa é a nossa primeira morada primordial. Então, olha só que legal. Como ser humano, a gente já habita outro ser humano, que é alguém que absorve as realidades do mundo através desse corpo. Então a gente tem essa relação do corpo como primeira morada com o nosso próprio corpo. Então a nossa primeira morada é o corpo com as relações que a gente absorve às experiências da vida. Como, por exemplo, essas 3 experiências circulares que eu estou trazendo aqui. Descreva na sua cabeça o que é tocar com a sua mão essa figura azul. Ela é pontiaguda? Ela é gelada? Ela é mole? Ela é leve? Ela flutua? Ela pode ser amassada? Quais são as características sensoriais? Eu preciso de experiências sensoriais para transmitir as linguagens dela. Ela é gelada? Fria? Mas ela é fria por causa do quê? Do reflexo do azul? Cor. Porque é uma pedra. Parece um cristal de gelo. Então a gente já está acostumado com várias expectativas sensoriais. Agora me descrevam esse círculo verde superior, todo vazado. Como é segurar isso? Preciso tocar um arame frágil. Eu consigo amassá-lo? E por último, descrevam sensorialmente o que é pegar esta bola verde cítrica. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente sente coisas que podem ser de âmbito digital com os sentidos que foram de abstração do nosso próprio corpo, que é tocar o mundo. E é por isso que xícaras como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que foram feitas pelo Josiah Wedgwood, há muito tempo atrás, ganharam o mundo, porque ela traz essa relação de formas macias e sensuais, que são atraentes para os olhos, porque ao mesmo tempo que pode segurar seguramente o meu líquido, ela é atraente por ter formas circulares, que lembram aí alguma conexão com a forma de uma pera. Ou mesmo a segurança que eu tenho com a rigidez de uma corda. E tudo isso a gente sabe porque em algum momento a gente sentou no balanço ou segurou uma xícara. Eu precisei ter vivido isso para ter sentido certas seguranças táteis. Não à toa que eu consigo sentir, isso é muito legal, parem e pensem. É muito legal eu saber sentir que os homens que puxam essa corda estão fazendo força. Vocês sentem a força que eles estão fazendo nesse exato momento? Essa tensão, essa coisa de tentar puxar como um cabo de guerra? A gente sente total, né? Tem alguma coisa sendo arrastada para fora da tela, para perto da gente. Isso é muito legal. Tem um movimento aí acontecendo. E em contrapartida, a imagem da esquerda, que é uma rede estirada ao chão, está aí toda molenga. Então, são situações do mundo real que nos dão certezas de linguagem e opções de composição que fazem como obras como essa
darem certo aos nossos sentidos, né? Ela não é uma ficção, ela é um recorte de realidade. Isso é magnífico. Então, quando um artista faz um recorte de realidade adicionando algo mais, ele consegue fazer uma marca registrada na história do que ele quer passar, por coisas que já aconteceram 1 milhão de vezes. Gelos como botar um círculo no céu, botar uma bola no chão, escolher uma bota ou botar um guarda-chuva, altera toda uma imaginação. Todo mundo aqui conhece a música Cantando na Chuva. Todo mundo aqui sabe aí como universal aquela cena do musical Cantando na Chuva, que é o personagem girando no poste de luz com o seu guarda-chuva. O guarda-chuva, antes daquela cena, não tinha uma significação metafórica antes daquela cena. Moral da história. Aquela cena transformou o guarda-chuva num gatilho semiótico, num gatilho metafórico gigantesco, de ou mistério, ou encobrimento, ou fantasia, ou romance. A gente tem o personagem da Mary Poppins que vem flutuando num guarda-chuva. Então, coisas do cotidiano podem ser transformadas quando vocês usam isso para reafirmar determinadas imaginações. Me fiz claro? Por isso que, quando a gente olha para imagens como essas em comparativo, a gente tem que ver se os artistas conseguiram passar o que eles pretendiam para a gente. E eu queria introduzir aqui, antes de eu chegar finalmente no que eu quero dizer sobre isso, que técnicas de câmera, técnicas aí de expressar linguagens têm que ser muito bem solicitadas, como o contre-plongée, que é essa câmera de baixo para cima. Né? Observem ali a figura do Papa da série desse ano, The Young Pope. Cara, ele está aí numa situação de poder incrível. O cardeal que está aqui à direita está completamente submisso a ele. Então essa escolha do contre-plongée é uma linguagem que acentua o grande poder da figura papal, né, para os seus servos. A mesma coisa a gente observa quando a gente tem imagens que usam o primeiro plano para gerar gradientes de profundidade. O que é isso? Observem aqui no primeiro plano à direita. Eu tenho uma mesa. Essa mesa foi botada aqui do mesmo jeito, se vocês lembrarem, que o Vermeer botou a cadeira no primeiro plano para a gente sentar e observar o artista. Então tem uma relação aqui de espaço. Primeiro plano, e parece que eu consigo entrar nessa obra mais facilmente. Lembrem, eu ainda estou falando dos 5 sentidos. Eu ainda estou falando de sentir o espaço com o seu corpo. Isso aqui me dá uma vazão muito maior para entender que existe uma perspectiva e que eu consigo habitar este espaço aqui, com uma mera sugestão de uma mesa e uma bengala que aponta para o fundo. Mesma coisa eu observo nessa obra do Velázquez, que bota no aguardeiro de Servilha uma vasilha de pinga no primeiro plano, para nada mais nada menos dar um contraste gradiente entre primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Uma imagem tão simples como essa se tornar tão profundamente interessante, não só no tema, mas como se eu pudesse fazer parte da degustação dessa bebida. A mesma coisa o Kertész, um fotógrafo, faz numa composição simples, que é usar a escada como algo que me induz ao que acontece mais acima e mais adentro. Então, assim, o Van Gogh também faz isso muito bem. Por isso que artes como a do Van Gogh, olha só, até destaquei aqui, as cadeiras servem como esse primeiro plano de gradiente de profundidade, que é o que eu estou falando. Elas dão destaque do que tem mais para frente ao que tem mais para trás, gerando essa perspectiva do que eu posso encontrar. Parece que eu estou no quarto, parece que eu estou andando no quarto, meramente pela sugestão de perspectiva, me dar uma profundidade para que eu possa habitar este quarto. Repetição com variedade. Preciso de variedade, exatamente. E é por isso que quando eu me deparo com obras como essa, do Greg Rutkowski, eu fico, às vezes, decepcionado. Eu não sei se vocês gostam dele, mas eu penso o seguinte: se eu tenho um tema tão violento, se eu tenho um tema tão grandioso com uma guerra, um dragão e um exército, me parece
que usar um gradiente de profundidade, dar essas repetições de variedade, ali como são as cadeiras do Van Gogh, são essenciais. É claro que eu consigo ver... Travou. Volta no tema do tão grandioso. Então, me parece que quando eu tenho temas tão grandiosos como guerra, violência, dragões cuspidores de fogo, cavaleiros e batalhas intensas, eu, como artista, ao passar isso para o meu espectador, ou até como exercício, me parece que o gradiente de profundidade é uma ferramenta bem útil para me dar uma perspectiva maior do que está acontecendo. As coisas nessa pintura são muito planas. É claro que tem uma técnica genial aqui. É claro que o artista foi genial em transformar manchas em figuras de cavaleiros em movimento. Claro que a mancha aqui é toda uma questão da violência da batalha que está em movimento. Mas o dragão está planimétrico. Eu tenho muito mais, entre aspas, violência nessa imagem aqui, que eu consigo ver toda uma situação que se desloca até o fundo. Nessa fotografia do Kertész, toda uma violência de um menino atirando uma pedra, do que nisso, que é simplesmente, parece que uma figura estampada de forma bidimensional. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu trouxe isso aqui para mostrar o seguinte. Eu consigo fazer isso que o Greg fez, como o Jablonski fez aqui. Ele conseguiu minimizar todas aquelas texturas e fazer o gradiente, esse gradiente de profundidade que eu mencionei, se tornar algo muito efetivo, com essa criatura que parece que vai bater em disparada lá do fundão para pegar as diminutas figuras humanas no primeiro plano. Vocês concordam comigo nisso? Então eu acho que a gente tem que se ater muito sobre isso. O outro dragão podia ter só uma pata para frente. Exato, eu precisava de mais referências, de mais guias para mostrar essa violência através da perspectiva. Por isso que o Peter fez isso de uma forma aí genial, com muito menos, né? Então acho que é essencial a gente estar observando para esses contrastes. Então olha só. Ou mais soldados na frente, maiores em primeiro plano. Então assim, ó, trazendo em comparação aqui na tela essas quatro analogias que eu trouxe para vocês, o que eu defendo é, essa pintura do Quillart, ela não é efetiva, igual a pintura do Greg, em passar violência com quantidades exuberantes de signos. Faça uma comparação com as duas imagens de baixo, por favor. O Quillart escolheu botar aqui como uma espécie de bunker, duas paredonas com a figura desse samurai fantasmagórico protegendo, como se eu tivesse que encará-lo. Mas agora olhem para a esquerda aqui, na composição do Tarkovsky. Essa ribanceira aqui, me parece que eu estou dentro dela. Por que antes eu falei do contra-plongé, aquela visão da câmera lá do Papa? Porque parece que eu estou aqui junto deles, dentro da ribanceira. Eu estou completamente cercado por essas paredes aqui. Claro que aqui não é uma figura de violência, a pessoa aqui está segura nos braços dele. Ele está numa silhueta de triângulo, tem uma espécie aqui de proteção, mas aqui tem uma violência do tema muito mais bem dirigida. Eu pertenço a essa cena, eu estou dentro da cena. Do Quillart, não. Essa parede não vem até o primeiro plano e eu não sou obrigado a enfrentar essa criatura. Eu posso só vazar, porque ela é bidimensional aqui no primeiro plano. Igual o Greg. Eu não preciso fazer parte dessa montanha de soldados, é só virar à esquerda e ir embora. Então aqui a gente tem à direita bidimensionalidade planimétrica, claro, uma técnica incrível, mas a composição falha em nos botar dentro da composição, enquanto o motherfucker Peter Jablonski, com apenas uma criatura gigante, poucos corpos humanos, com alguns gradientes de profundidade, nos mostram o terror do que é enfrentar essa criatura horrível. E aqui no Tarkovsky, na fotografia de cinema, eu estou nessa cena de carinho, dentro dessa ribanceira, só porque a fotografia da composição está do meu lado, do lado do observador, por estar em primeiro plano. E quase chegando aqui no fim do que eu quero dizer, que eu abri lá em cima, tem muito tempo que eu converso com o Pedro sobre uma coisa que na filosofia é muito repetitiva, que é a palavra ethos,
que é a palavra que significa nada mais do que costumes e hábitos. É o que a gente chama de ética. É o que a gente chama das coisas que fazem a sociedade ficar colada como uma só. E de tudo que eu falei aqui hoje, conceitos, metáforas, arquétipos, abstração, dialética, 5 sentidos, poética, o ethos, eu diria que vocês têm que internalizar bem de vocês, porque é o que faz ficção se tornar algo humano. Vocês já se perguntaram por que nenhuma dessas pinturas não está no museu ainda? É uma pergunta meio difícil de ser respondida. Por que isso não está sendo mostrado como se fosse também do nível de um Rembrandt? Porque porque vocês, porque a gente, porque esses artistas chegaram num nível técnico, assim, universal também. Isso aí é inegável. Só que tem uma coisa a mais, meus amigos. Não é só a técnica que vai fazer esse olhar virar algo universal. É sobre o ethos. O ethos é uma linguagem, é um signo, é uma decisão visual que faz algo ser redimido ao nível do humano. Por exemplo, o Bastion, que é um personagem do Overwatch, né, que é um robô. O que eu tenho de relação com o robô, meu Deus? Não há robôs como o Bastion na minha vida, não há relação dos meus 5 sentidos com um robô como ele, mas há uma relação de ideia dialética, como eu falei anteriormente, que é o quê? O fato dele amar a vida representada através de um passarinho. Se em algum momento da vida de vocês já sentiram que é a inocência de um pássaro, a vida de um pássaro, a alegria de um pássaro, o movimento de um pássaro, isso é a tradução que o personagem passa. O que transforma ele em humano é o ethos que faz ele humano através do que ele ama num passarinho. Então, se vocês fizerem assim uma pintura que ela é muito escatológica na ficção, que ela tem raio, poderes, espadas, planetas em autodestruição, sempre tentem encontrar um signo visual que tente trazer o ethos para dentro dela, que tente trazer a figura de humanidade para dentro da sua obra. Vocês entenderam o que eu quis dizer sobre isso? Ficou meio claro? É um pouco abstrato, é verdade. Tentem trazer uma ética para a sua obra. Tentem trazer, mesmo que no mundo de ficção, algo de humano. Alguém ali falou sobre uma expressão facial. É só vocês observarem que existem vários filmes, várias obras que tem, por exemplo, uma máquina, como é o caso do Bastion, que é o inimigo da humanidade, mas ele tem uma face digital. Né? O que é mais relacionável ao humano do que uma face, mesmo que ela seja digital? Então, sim, isso é bem característico. No anime Gurren Lagann, todos os robôs têm 2 faces. Isso fala muito sobre o que eles querem transmitir, humanidade. Se a gente puxar para aquela peça da Eva e do Adão, a gente tem 2 faces expressando emoções. Em Gurren Lagann eles têm uma chance dupla em cada um dos personagens. Perfeito, perfeitamente. Mas assim, é importante saber que o ethos não é algo simples. Não basta colocar um cachorro na sua imagem, que a imagem vai ter o ethos. Exatamente, é toda uma questão de arquitetura. Uma arquitetura, assim, vamos botar no nível espiritual, porque é difícil atingir mesmo, gente. É uma questão de maturidade da vida, basicamente. Eu gostaria de fechar aqui tudo que eu tenho dito, para depois vocês quiserem perguntar coisas para mim, a gente pode começar aí do jeito que for mais cabível aqui para nossa hora, de uma pintura que eu gosto muito, não pela técnica em si, não para a composição em si, mas só pela sua narrativa, que é o Titã Prometheus. Eu não sei se vocês já conheceram. O Titã Prometheus é o titã que roubou o fogo celestial que acabou dando para os seres humanos. A história dele é que ele foi convocado pelos deuses superiores a dar talentos para os animais que iriam habitar a Terra. E após o seu grande trabalho de dar casco para a tartaruga, velocidade para as panteras, agilidade para as serpentes, força para os gorilas, cada animal com seu talento inerente do seu corpo, os seres humanos foram os únicos que ficaram sem um talento especial. E ele, muito em compaixão, sobe ao Olimpo, rouba o fogo celestial da carruagem de Apolo e nos dá. Essa história tem como analogia que nós somos inferiores a 98% dos animais da natureza, né? Apanhamos para todos eles em questão aí física, só que em questão de criatividade, nós somos aí semideuses. Eu quero dizer com isso que podemos criar coisas, podemos desenvolver ideias que vencem o mundo. Então a mensagem que eu quero deixar com essa aula é: utilizem bem os seus conhecimentos, tentem não ser unilaterais, usem não só relações visuais, mas usem relações aí metafóricas
e de analogias que vocês vão conquistar um mercado e seguidores mais amplamente.